Boa noite! Como que vocês estão? Hoje estamos aqui no Estúdio 2 da WeGo, né? Estou aqui, né, substituindo aqui o Feijó momentaneamente aqui, né? O Feijó tá cuidando de uma obra nesse momento, aí eu resolvi assumir aqui. E acho que pro tema de hoje, né, modéstia à parte, né, o Feijó sabe de muita coisa, mas eu acho que eu sou mais adequado para falar sobre o que vamos falar hoje, né? E qual é o tema de hoje, né? O tema de hoje vamos falar de marketing digital e a inteligência artificial. Ou melhor, né, como a inteligência artificial está revolucionando o marketing. Né? Não só o marketing digital, mas o marketing como um todo. E se você acha, né, que hoje grande parte das empresas, principalmente as pequenas empresas, são analfabetas do ponto de vista dos melhores processos de marketing e vendas pela internet, imagina o que vamos conversar nos próximos minutos sobre como a inteligência artificial está reinventando nossas ferramentas, metodologias e estratégias. E para conversar, né, sobre esse tema, convidamos um dos principais especialistas em inteligência artificial voltado para o marketing. Heber Gustavo é Solution Engineer para a América Latina na Acoustic, empresa que desenvolveu um hub de serviços com inteligência artificial para o marketing. Além disso, né, durante 3 anos, né, esse ciclo terminou logo em junho, né? Heber foi responsável pelo portfólio comercial das soluções de marketing que tem inteligência artificial aplicada, né, do IBM Watson Marketing. Né? Dentro do IBM Watson, né, o pilar de marketing, né, as soluções que vêm desse pilar de marketing, dessa tecnologia de inteligência artificial desenvolvida pela IBM, né, ele era o líder, né, desse portfólio comercial do IBM Watson. Né? E ele vai conversar com vocês, mas antes, né, como a gente sempre faz, né, talvez nessa live, né, tem pessoas ainda, né, que não conhecem a WeGo, né, queria apresentar um pouquinho, né, a WeGo. Nós somos um hub de inovação, né, temos 4 pilares bem importantes, né, fazemos programas de aceleração, né, mentorias para as startups, né, que já estão num estágio de tração e de growth. Temos também um pilar bastante importante, que é o pilar educacional, onde também damos mentorias, temos programas como hackathons, né, que ajudam os empresários, os pequenos empreendedores ainda, que estão numa ideia inicial, né, a começar a preparar seu pitch. Né? A gente tem um grande pilar que é esse educacional. Também, né, trabalhamos, né, levamos a cultura digital, a cultura da transformação digital, da inovação para grandes empresas, né, que nesse momento é uma das grandes dores das empresas. Né, esse momento que a gente está vivendo, né, mostrou que as empresas não estavam preparadas para esse momento, né, então a gente também tem um dos nossos pilares bem importantes. E também a parte de investimentos, onde co-investimos em startups, conectamos startups com investidores, com grandes empresas, e também atuamos com Venture Builders, onde também ajudamos, não apenas investindo nessas startups, mas também levando todo o nosso know-how para ela acelerar e chegar no seu crescimento mais rápido. E, né, para conversar sobre o tema de hoje, né, queria trazer o nosso amigo Heber Gustavo, né, que esteve aqui em Indaiatuba, né, no ano passado, mas em fevereiro do ano passado, uma palestra na FIEC, aqui em Indaiatuba, né, um evento bem legal. Seja bem-vindo aqui ao ecossistema aqui de Campinas, de Indaiatuba. Seja bem-vindo, Heber. Muito obrigado, Danilo. Estou bem, muito obrigado. Muito obrigado a WeGo também pelo convite. Muito obrigado a vocês que estão participando aqui com a gente. Sinta-se à vontade, né, também para fazer perguntas, se tiver alguma dúvida do que a gente estiver conversando. Né, isso vai ser muito legal se vocês puderem participar também. Que bacana. Olha, já temos a presença do meu amigo Alan Andrade, que está aqui prestigiando a nossa conversa. Hoje o nosso amigo Feijó está aqui a gente inverteu, né? Geralmente eu que estou do outro lado, hoje ele que está aí nos chats, né? E que bacana que vocês já estão entrando, a gente às vezes dá essa enrolada aqui esses 5 minutos iniciais, geralmente para as pessoas realmente entrar aqui no nosso papo aqui.
E Heber, eu queria que você, talvez as pessoas ainda não estejam familiarizados com a sua trajetória, com a sua carreira. Conte um pouquinho como é que você veio parar no IBM Watson, né, como que você conseguiu, né, chegou a trabalhar um projeto tão conhecido, né, de inteligência artificial, principalmente nesse pilar ainda, né, que é o marketing. E também conte também sobre a acústica, né? Que empresa que é essa, né? Que solução que é essa? Que realmente eu acho que é uma empresa que está aparecendo para o grande público agora, né? Sim. Eu venho numa trajetória bem interessante, né? De formação, eu sou formado em Design Interface pela PUC. Trabalhei durante muito tempo em agência, trabalhei em consultoria durante bastante tempo também, até como web designer, design digital. Ajudei, inclusive, a criar, na época, uma solução chamada Cid Boteco, onde que a gente terminou criando uma interface, né, para trazer vídeos da web e serem mostrados dentro de uma TV, que hoje foi uma solução que foi comprada pela Media. E depois eu fui trabalhar também como consultor de negócio durante 7 anos, engraçado que nem um período meio sabático, né? Fiquei 7 anos trabalhando como designer, design de interface, design digital, web designer, e depois fiquei 7 anos também trabalhando como consultor, né? Nesse período também trabalhando como designer, eu terminei trabalhando para uma empresa que, né, parceira da IBM, a Procwork, que agora é Sonda, e eu trabalhei dentro da IBM como um terceiro. E aí, quando eu estava trabalhando como consultor de negócio, surgiu a oportunidade de trabalhar na IBM com as soluções de marketing. Na época, eu também fiquei assim, nossa, a IBM tem soluções de marketing, como assim? Tal, fui pesquisar. E foi há 6 anos atrás, quando a IBM começou, junto com outras grandes empresas, a adquirir soluções de marketing. Na verdade, a IBM já tinha adquirido algumas, né? Outros também players já tinham adquirido algumas, mas começaram a investir pesado no Brasil, trazendo soluções do mercado europeu, americano, para dentro do Brasil, né? E aí eles estavam procurando uma pessoa para trabalhar na América Latina que tivesse mais foco de negócio, não tanto foco técnico, né? E na época eu pensei até que eu falei, caramba, via mais a IBM como uma empresa de tecnologia do que uma empresa de marketing, né? E foi interessante porque no ano que eu entrei, em 2014, a IBM terminou fazendo aquisição de agências, né? Não foi só uma agência, ela terminou adquirindo agências, terminou adquirindo outras consultorias e começou a investir pesado na área de marketing. Foi quando ela começou a unificar o portfólio, estava no mesmo momento, começou também a lançar o Watson voltado para a inteligência artificial, né, o Watson, voltado para o mundo corporativo, não tanto para o mercado consumidor, que foi uma mudança, inclusive, muito interessante, né? Na verdade, foi uma iniciativa muito interessante, enquanto várias outras empresas estavam investindo no mercado consumidor, em colocar na mão dos consumidores a inteligência artificial, a IBM fez o processo inverso em investir no mundo corporativo. E foi quando, bem nessa pegada que eu entrei e comecei a trabalhar na América Latina, aprendendo o que a IBM tinha de conceitos. A IBM trouxe alguns conceitos interessantes, né, inclusive através de aquisições que foram feitas, como marketing comportamental, e ela criou, junto com a iniciativa do Watson aplicado ao marketing, da inteligência artificial aplicada ao marketing, o conceito também de marketing cognitivo, né, que a gente começa a trazer vários dados que existem dentro de uma empresa, várias informações que eu tenho sobre um consumidor, sobre um cliente, e usa a inteligência artificial para gerar insights, não só do que eu posso fazer, mas também ajudar a interagir na melhor maneira possível com os meus clientes, os meus consumidores. E aí a gente chegou também numa parte que acho que é importante, né? E aí, o ano passado, a IBM tomou a decisão também de vender esse portfólio, né, que era chamado de IBM Watson Marketing. E nesse processo, ela terminou vendendo para um fundo de investimento chamado Centerbridge, e a Centerbridge decidiu criar uma empresa completamente apartada da IBM, né, que é a Acoustic. Alguns executivos saíram no passado para criar a Acoustic. Ela foi criada no dia 1º de julho de 2019. Durante um tempo a gente ficou dentro da IBM, os funcionários, né, o pessoal que estava trabalhando, então a gente tinha a missão de ajudar a criar uma startup, né, que era uma startup que estava nascendo com 1.000 funcionários e mais de 3.500 clientes no mundo, então nada podia parar. Tínhamos que também
criar toda uma empresa, então imagina, criar RP, CRM, criar marca, todo esse processo, né, em um espaço de tempo muito curto, né? Então, durante 1º de julho do ano passado, para a gente aqui no Brasil, até dia 2 de junho desse ano, foi um momento assim, de muita loucura, né? E no dia 2 de junho desse ano é que eu migrei para a Acoustic de fato, e a Acoustic agora vem atender aí a primeira empresa, né, focada de tecnologias para marketing, né, que a gente chama de Martech, independente do mundo. Então a gente só vê isso, a gente só vê marketing, como que a gente ajuda o pessoal de marketing, como que a gente trabalha com os canais digitais, com os canais offline, como que a gente facilita o dia a dia do profissional de marketing para que ele consiga trabalhar o máximo possível sem ter que entender tanto de tecnologia e que tenha também inteligência artificial ajudando ele a executar o melhor possível das suas ações e das suas estratégias no seu dia a dia. Excelente, né? E eu vejo que talvez como é que foi para você, né? Eu vejo uma grande paixão, né, no seu projeto, né, que você está nos contando, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi para você, né? É uma experiência empreendedora dentro de uma grande companhia, né? De certa forma, você fundou uma startup. Pode ser uma startup nesse processo. que começa, né? Como é que foi esse processo para você? Para mim, assim, foi muito interessante, né? E na verdade está sendo, é um processo apaixonante, né? Você realmente gosta muito do que você está fazendo, ou começa a ser um processo que você passa muita dificuldade no dia a dia, né? É óbvio que durante esse processo teve várias pessoas que decidiram não fazer parte, teve gente que ficou na IBM, teve gente que saiu, porque imagina, né, você está dentro de uma empresa multinacional enorme, como a IBM, há mais de 100 anos, no Brasil a IBM está há mais de 100 anos no Brasil, né? Agora, se não me engano, está há 102 anos, 102, 103 anos no Brasil. Então, imagina você sair de uma empresa que já tem todo um processo bem fundamentado, toda uma estrutura, uma marca conhecida, e ir para uma empresa completamente nova, né, em que ninguém conhece, e você tem que criar esse processo do zero, né? Então, para mim, foi uma decisão muito legal, porque eu acredito realmente no projeto. Enquanto tinha muita gente que tinha dúvida, eu estava literalmente vibrando com a iniciativa, porque tem várias coisas, né? Tem muita gente apaixonada dentro da empresa, tem muita gente que acredita realmente que a gente pode revolucionar a maneira como as empresas fazem marketing, né? A gente tem como facilitar o dia a dia. Então, não foi uma decisão fácil, óbvio, né? É uma decisão em que você está deixando algo certo para algo incerto, e cada dia você tem algo novo, né? Então, poxa, tem que passar pelo processo de explicar, por exemplo, para americanos o que é criar uma empresa no Brasil. Que a gente paga impostos, às vezes alguns impostos antes da gente faturar. Como que a gente, né, questão de CLT, PJ, né, como que a gente tem que passar toda essa questão e explicar também que algumas coisas a gente não tem, a gente é regido por algumas leis e a gente tem que cumprir essas leis, e que a gente precisa se estabelecer de uma maneira saudável, né? Então, é um processo desafiador, né? É um processo em que eu tenho usado aí conhecimentos que eu nem pensei que eu precisaria usar no meu dia a dia, né? Já trabalhei de várias formas diferentes, PJ, CLT, associado, né? Associação, cooperativa, e aí a gente começa a trabalhar, né? Ver o que é melhor para a empresa, o que a gente consegue ajudar nesse processo de que é criar uma empresa no Brasil, como melhor operar dentro do Brasil, como também lidar com os clientes e parceiros. Então tem sido uma experiência gratificante e ao mesmo tempo desafiadora, mas é um aprendizado único, né? Acho que isso que mais me motivou, né? Eu comecei a parar para pensar também, falei, cara, quando que eu vou ter essa oportunidade na minha vida, né, de participar da criação de uma empresa, de criar uma startup, fazer parte de uma startup com 1.000 funcionários, 3.000 clientes, e não podendo parar nada, absolutamente nada. Então, de lá para cá, a gente passou por esse processo de sair da IBM e ir para a Acoustic, sem perder nada do que a gente tinha no dia a dia, né? E, na verdade, só
melhorando a qualidade de atendimento no cliente, tendo foco exclusivo no cliente. Excelente, né? Realmente uma grande decisão, né? Tem pontos positivos e pontos negativos. Sim. Tem um ponto assim, negativo que, pô, é uma grande empresa. Às vezes você vai ficar ali naquele cargo 10, 15 anos, né? Por outro lado, numa empresa nascente, você pode crescer muito mais rápido, né? Se tornar um sócio, né? Quem sabe, né? Talvez você vai chegar lá logo, né? Quem sabe, né? Mas Porque é muito mais desafiador. fácil o crescimento, né? É porque, assim, nesse momento a gente começa a sair de uma empresa em que às vezes você tem uma única função e você vai para um local em que simplesmente algo tem que ser executado. Não importa se isso faz parte ou não do seu job description, você tem que executar aquela ação, né? Então, você tem que atender o que precisa ali no dia a dia, você não pode deixar que a satisfação do cliente seja diminuída, você não pode permitir que coisas operacionais impactem o serviço que está sendo prestado. E é legal, assim, para quem está participando disso, está sendo interessante porque você começa a participar de tudo que faz parte de uma empresa, né? Financeiro, comercial, marketing, atendimento. Então, são vários chapéus que você coloca e aí todo mundo entende um pouco de como que a empresa funciona e como que a gente tem que trabalhar principalmente em colaboração, né? Uma das coisas que é legal é que a gente procura se ajudar bastante no dia a dia para a gente conseguir entregar todo esse trabalho, né? É diferente da IBM, que tem vários funcionários, a gente é uma empresa muito mais enxuta, distribuída em 70 países, né? Então você tem uma estrutura muito, muito pequena para cada região. Então, a gente tem que se ajudar, a gente tem que cada um colaborar do que sabe e até mesmo às vezes com o que não sabe, correr atrás e ajudar no dia a dia. Excelente, né? Mas antes da gente ir para o futuro, né? Eu queria olhar o presente, né? Hoje a gente tem aqui, pelo menos à disposição dos pequenos e médios empresários, né? As ferramentas atuais, por exemplo, a RD Station, né? Que permite fazer página, mandar um e-mail marketing. Agora tem algumas ferramentas que você consegue mandar mensagens no WhatsApp, né? Centralizar ali o atendimento. Tem também essas ferramentas de tráfego, né? O Google, por exemplo, criar um anúncio dentro do Google ou dentro do Facebook. E assim, para a grande maioria das pessoas, eu acho que aqui a gente está falando de uma tecnologia de foguete, né? E assim, em tese seria básico. Né? Como é que você avalia esse cenário atual? A gente tem um cenário aqui interessante no Brasil, né? Eu procuro sempre estar acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Minha atuação ela é na América Latina, mas eu procuro estudar bastante o mercado brasileiro, porque a gente é o maior mercado da América Latina, né? O segundo maior mercado é o México. A gente tem uma quantidade de empresas muito interessante. A gente tem um cenário, inclusive, muito diferente no Brasil hoje, em que o mundo está olhando para o Brasil, ao mesmo tempo que o Brasil está comprando várias empresas ao redor do mundo, né? A gente tem a Ambev como a maior empresa de bebidas no mundo, a gente tem a Natura, que é uma empresa que é a quarta, considerada, se não me engano, a quarta maior empresa de beleza no mundo, que terminou comprando empresas na Inglaterra, comprou a Avon nos Estados Unidos, comprou a Aesop na Austrália. Então a gente tem as empresas brasileiras hoje em dia que evoluíram muito, né? E que conseguiram crescer de maneira corporativa e que tem chamado a atenção de vários investidores globais, né? E a gente tem startups também, como a EasyTax, que foi comprada pela Didi, e várias outras startups, principalmente ali na região do Sul, que terminaram sendo adquiridas por outras empresas, entre brasileiras e empresas internacionais. Então a gente tem um cenário muito interessante em que o Brasil tem um foco aí global enorme, né? E analisando muito do que eu vejo no mercado, né, a gente tem ainda principalmente em marketing, a gente ainda tem um gap muito grande entre a gente sair um pouco do marketing tradicional, né, muito do que seria só a execução do outbound marketing, principalmente nos canais digitais, ou seja, muita mídia, né, muita mídia em TV, rádio, revista, para a gente ir para uma estratégia mais
de inbound e ao mesmo tempo de CRM. Aí quando eu falo CRM, eu estou falando de ferramenta, mas eu estou falando de cuidar do relacionamento do cliente. Para as empresas que investiram em cuidar do relacionamento com o cliente, em saber quem ele é, estruturar o seu banco de dados, durante o processo que a gente teve de pandemia nesses últimos meses, elas conseguiram se destacar nesse meio. As que não investiram nesse processo, elas sofreram muito, né? Algumas, para não fechar as portas, foram recorrer a marketplaces, foram fazer investimentos. Teve empresas que começaram a fazer grandes investimentos em marketing e tecnologia para ajudar a conseguir se desenvolver nesse mercado, né? Conseguir se desenvolver durante esse processo de pandemia. E aí a gente tem dentro do Brasil alguns pensamentos, né? Às vezes a gente tem algumas empresas brasileiras que terminaram investindo em tecnologia, algumas foram muito bem sucedidas e conseguiram criar tecnologias disruptivas, inovadoras, e outras que começaram dessa forma e começaram a se estagnar ao longo do tempo, né? Então, a gente tem tecnologias que terminam ajudando muito dos profissionais, né, e das empresas de pequeno porte, mas que conforme você vai crescendo ao longo do tempo, elas não conseguem sustentar esse cliente por muito tempo, né? Mesmo porque a gente ainda tem muita gente que não acredita no e-mail, né? Isso até eu falei no ano passado, quando estava em Indaiatuba, tem muita gente ainda que não acredita no e-mail, mas por incrível que pareça, grandes corporações que eu trabalho, elas voltaram a ver o e-mail como dos grandes canais e baratos para investir e conseguir gerar receita, né? Então eu tenho clientes hoje que geram milhões de reais através do canal e-mail. E eles gastaram um tempo aí em entender muito como que esse canal funciona, e hoje estão indo para outros canais, mas de uma maneira mais estruturada, né? Entendendo melhor o comportamento dos seus clientes, quem eles são. Então a gente tem ainda um gap de conhecimento de como que a gente trabalha os meios digitais, né? Eu vejo muitas empresas, inclusive os pequenos empreendedores, eles estão investindo muito na parte de mídia, geralmente para gerar o tráfego, né? Tem muita gente que faz essa parte de gerar o tráfego, mas às vezes perde na possibilidade de capturar a pessoa que chegou até a página dele, né? Às vezes gasta um dinheiro grande para a pessoa chegar ali, às vezes a pessoa chega, a pessoa preenche um formulário, mas depois não se comunica, não tem aí um processo, uma jornada de comunicação com essas pessoas ao longo do tempo. E a gente ainda tem muito, às vezes é muito comum ver alguns clientes aqui no Brasil, eles terminarem querendo, às vezes, só a pessoa que compra, né? Não existe só o cliente que compra, né? Existe o cliente que está preparado para comprar agora, né? E outros que vão conforme você se comunica com ele, eles vão sendo convencidos, ou às vezes vai surgir um momento que ele tem a necessidade de comprar, né? E quem está próximo, quem está falando com aquela pessoa, quando essa oportunidade aparece, é essa empresa, essa marca que vai se beneficiar de ter aí o cliente mais próximo e ofertar para ele no momento correto, né? Então, hoje, tem várias tecnologias que a gente consegue trabalhar e conhecer mais o perfil de compra e o momento de compra, né? Algumas das tecnologias que a gente tem no Brasil, elas ajudam a gente a entender um pouco desse cenário, pecam mais na parte de multicanalidade, né? Então, às vezes, a pessoa fica muito focada no e-mail, às vezes tem integração com o e-mail com o canal, né, uma rede social, ou uma ou outra, às vezes você consegue ali fazer uma integração com o SMS, mas hoje, e é muito do que a gente trabalha, que a gente oferece, essa multicanalidade, né? Então, se a pessoa, por algum motivo, ela não quer mais receber e-mail, clicou no unsubscribe para fazer opt-out no canal e-mail, eu tenho SMS, eu tenho push, eu tenho a rede social, então o profissional de marketing ele tem que ter acesso rápido a vários canais para entender, não só para querer ficar jogando, né, ofertas e descontos para os consumidores, mas também para entender o porquê que aquela pessoa parou de falar com aquele canal, usar o outro canal para chegar e se comunicar com aquela pessoa, falar, puxa, por que você não tem interesse em receber minhas comunicações? E geralmente o insight os poucos clientes que terminam retornando e respondendo para a marca, né, o porquê, geram insights
significativos sobre isso, né? E uma das coisas que eu também já acompanhei, às vezes, é quando o cliente responde. Eu vejo, às vezes, alguns clientes que chegam e me perguntam, o que eu coloco aqui no remetente do e-mail? Eu geralmente pergunto para ele, você vai responder a pessoa? Porque se você não vai responder a pessoa, coloca lá para não responder, né? Eu acho uma pena, né? Porque quando o cliente ele sofre algum problema e ele tem essa possibilidade de responder e ele é ouvido, você tem um insight enorme, né? Você tem uma possibilidade enorme ali de engajamento e essa pessoa vai fidelizar com a sua marca. Agora, você colocar um remetente ali para que ninguém nunca vai ver, inclusive na nossa plataforma a gente tem uma regra, né? Quando a pessoa coloca, por exemplo, marketing arroba alguma coisa, né? Admin, dependendo do prefixo que ela coloca, a gente nem permite importar esse tipo de contato, esse tipo de e-mail para dentro da plataforma. Por quê? Porque a gente sabe que ninguém vai ler o e-mail, né? E aí gera problema de reputação no canal e-mail. E sobre esse tema, né, temos a participação aqui do Paris Neto, né, ele foi jurado do último Startup Weekend em Indaiatuba, que aconteceu em janeiro, talvez provavelmente um dos últimos presenciais, né, no Brasil que aconteceu. E ele também tem vasta experiência em grandes agências, né, na área, principalmente na área de performance, ciência de dados. E ele faz uma pergunta para você, Heber, né, e a pandemia, né, ajudou ou atrapalhou, né, a questão do e-mail, esse canal, o e-mail, né? Ajudou, né? Ajudou, as empresas terminaram recorrendo ao e-mail, né? Várias empresas recorreram ao e-mail. Algumas empresas ainda precisam aprender a trabalhar. Esse é o meu grande ponto, né? O canal e-mail ele é regido por regras. E essas regras elas não são criadas pelos provedores de tecnologia que enviam os e-mails, né? Ela é criada pelas empresas que recebem esses e-mails e enviam também, que são os provedores de e-mail, né? O Gmail, Yahoo, Hotmail. E durante a pandemia, algumas pessoas começaram a disparar e-mails de forma massiva e alguns até sem muito critério. Tá? Então, ajudou a voltar ao canal e-mail, ajudou principalmente as empresas a olhar para dentro de casa e ver o que eu tenho de informação dos meus clientes e como que eu posso me comunicar com eles. Né? As que tinham informação, as que continham algum tipo de canal para se comunicar, algumas usaram de maneira não muito saudável, né? Mandando vários e-mails e-mails excessivos, uma quantidade excessiva, inclusive push também, SMS. Eu tive acompanhando alguns clientes em que quando começou o processo de pandemia, né, e as cidades a se fecharem, alguns clientes começaram a investir grandemente no meio digital, né? Inclusive uma instituição de educação, ela começou a investir nos cursos EAD, então ela começou a criar anúncios direcionados para os seus cursos EAD, e ela, como ela já tinha várias jornadas automatizadas, né, é óbvio que ela aumentou enormemente a quantidade de e-mails que foram enviados, mas eram e-mails que estavam ali de acordo com o comportamento esperado. Algumas pessoas clicavam em alguns cursos, preenchiam alguns formulários e isso era enviado de forma automática. Mas, de maneira geral, né, dos clientes que eu acompanho e de outras empresas, elas começaram a investir muito no canal e-mail para tentar se comunicar e ofertar os seus produtos, e inclusive para dizer o que elas estavam fazendo durante a pandemia. Isso que eu achei interessante, né? Muitas começaram a utilizar o meio digital para dizer o que elas estavam fazendo, como que elas podiam oferecer segurança para os seus consumidores. Foi um canal aí interessante que eles começaram a utilizar, até redescobrir, digamos assim, né, durante o processo de pandemia. Você está falando, né, dessa conversa, né, do e-mail com outros canais, né, essa integração de dados, né. E recentemente eu li um artigo que você publicou, né, um post, né, na verdade, que você publicou nas redes sociais, né, sobre a questão, né, estratégica do CRM, né. Anteriormente, daqui a pouco, uns minutos atrás, você falou do CRM software, ferramenta. Mas existe a parte estratégica, né? E olhando muito dos problemas que as pequenas empresas tiveram, né? A falta de apenas ter um canal de vendas, né? Por exemplo, a loja fechou, acabou as vendas, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre essa questão de multicanalidade, né, talvez como que a gente pode integrar,
E uma versão mais macro, né, dessa estratégia de CRM, né, de relacionamento com o cliente. Aí tem um ponto que eu acho legal, para quem acompanha, tem o Don Peppers, né, que é considerado um dos pais do CRM, né, no sentido conceitual, em que ele coloca uma parte que eu achei super interessante, né, que assim, as marcas, né, que cuidam do interesse dos clientes, essas marcas elas vão ganhar mais relevância, elas vão ganhar mais, vão também aumentar a sua receita, né? Porque hoje assim, a gente tem acesso a várias informações, a vários serviços, a vários produtos. A gente não concorre mais hoje em dia com a empresa do lado, né? Então, as empresas brasileiras hoje em dia elas não estão concorrendo com outras empresas brasileiras. Elas estão concorrendo com empresas chilenas, argentinas, americanas, chinesas, europeias. Então, o mundo ficou muito pequeno devido ao acesso que os consumidores têm a várias empresas ao redor do mundo. A diferença é, às vezes, o tempo que eu vou ter esse produto, né? Se é um produto físico, às vezes eu vou ter que aguardar 1, 2, 7, 15, 30, 40 dias, né? Mas se são produtos, no caso, digitais, serviços oferecidos, né, no meio digital, eu tenho acesso na hora. E aí esse acesso ele pode ser, né, de uma empresa brasileira ou de uma empresa em qualquer parte do mundo. Então, é muito importante você tratar e cuidar do relacionamento com seus clientes. Né? Durante 7 anos também da minha vida, eu trabalhei com solução de CRM, implantando e sendo um consultor de negócio. E é muito comum, durante esse período que eu trabalhei né, nessa parte de CRM, era muito comum empresas comprarem soluções de CRM, mas não ter o conceito de CRM. E aí, uma coisa não ajuda a outra. Né? Não é uma ferramenta que vai te ajudar a empresa se voltar ao relacionamento com o cliente. Né? Então, o relacionamento com o cliente ele precisa ser uma estratégia corporativa. Né? Você pode ter qualquer tipo de missão que você quiser. Se você não cuidar dos interesses do seu cliente, você não vai conseguir entregar essas missões e os valores que a sua empresa tem. Então, é muito importante a gente ter, além de ferramenta, a gente ter esse conceito aplicado. Né? É um conceito de... Hoje em dia, muita gente não fala mais CRM, fala de customer centric, né? De você ser centrado em atender o cliente da melhor maneira possível. Né? Se você tem essa cultura de tratar bem o cliente, de ver os interesses dele, de ofertar o que o seu cliente realmente precisa, não o que você quer vender. Eu sei que é difícil para muitas empresas, você tem que fechar a folha de pagamento, mas o que eu vejo no meu dia a dia é justamente isso. Quando a gente procura oferecer para o cliente a solução para os problemas que ele tem no dia a dia, você geralmente não só fideliza, mas você vende mais. Né? O cliente não tem por que deixar de comprar de você. Então, esse é um conceito que tem que passar pela cultura da empresa, né? Deixar de ser somente um buzzword, somente uma palavrinha ali da moda, para ser algo que comece primeiramente pelos executivos, né? E depois, com o exemplo dos executivos, vendo que as tomadas de decisões elas estão orientadas ao que a empresa vê de valor no relacionamento com o cliente, aí sim toda a organização começa a pensar de maneira igual. Né? Existem várias estratégias para fazer com que isso aconteça no dia a dia, mas quando a gente entende que o cliente ele realmente é muito importante, isso também é uma das coisas que eu vi durante o processo da pandemia. Né? Eu vejo muito no meu dia a dia, como eu termino acompanhando algumas coisas, eu estou muito envolvido com os profissionais de marketing, então eu termino analisando várias coisas nas interações que eu tenho com as empresas. Então, às vezes era muito comum, às vezes, ver uma empresa que termina tendo alguns funcionários que acham que você tem a obrigação de comprar daquela empresa. Né? Então, a pessoa chega, te trata né, como se você tivesse a obrigação, que ela tivesse que fazer um favor de te atender. Né? Nesse processo de pandemia, eu comecei a observar o oposto. Muitos, principalmente né, dos trabalhadores brasileiros, tratando o cliente de uma maneira diferenciada, porque viram que sem não existe faturamento e não existe emprego. Né? Então, esse é um processo em cadeia. A gente ainda tem muitas empresas ainda que estão focadas naquela era industrial em que eu tenho um produto e todo mundo é obrigado a comprar esse meu produto, para a gente vir, né, para uma era em que o cliente ele tem muitas opções. Né?
E a empresa que oferece uma experiência diferente, ela geralmente é a que vai vender mais, né? Ela é geralmente que vai ter um retorno financeiro maior. Além disso, ela também é a empresa que pode cobrar um pouco mais caro, que vai ter clientes pagando por aquele serviço daquela empresa. Né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque conforme você oferece um relacionamento diferenciado, e o consumidor ele termina às vezes até pagando mais por ter por esse relacionamento diferenciado. Eu acho que também tem um ponto interessante, né, que é uma das coisas que eu venho conversando com algumas pessoas, por eu ter trabalhado bastante com essa parte de CRM. As pessoas pensam que quando a gente fala de CRM é assim, vou tratar todo mundo igual, né? Se eu tenho um cliente que paga mais, eu vou tratar esse cliente que paga mais do mesmo jeito que o cliente que paga menos. E, por incrível que pareça, quando você vai conversar com os clientes, o que eles querem é o oposto, né? Eles querem ser tratados de forma diferente, né? Então, às vezes, você dá um tratamento super rebuscado para um cliente que paga pouco e, de verdade, tá? Às vezes, o cliente não quer isso. Ele só quer, às vezes, uma resposta rápida ou, às vezes, ele só quer que um problema dele seja resolvido. Ele não quer, às vezes, assim, enrolar, né? Ele não quer aquele tratamento rebuscado, né? Por incrível que pareça, a gente tem esse tipo de realidade no dia a dia, né? Às vezes ela comprou um produto, um serviço, porque ela é obrigada a comprar aquele produto, serviço, você atende bem ela no dia a dia e ela não quer ter um relacionamento mais sofisticado com você, porque às vezes não é o interesse dela, ela está fazendo aquilo porque é necessário para o negócio dela, né? E outros não, outras vezes o serviço que você presta agrega dentro daquela empresa ou para aquele consumidor e ele quer pagar mais para ter um serviço diferenciado, ele quer pagar mais para ter aí uma consultoria, né, uma pessoa disponível para tratar de forma diferente. Então, quando a gente fala de CRM, a gente não está falando de tratar todo mundo igual, a gente está falando de tratar todo mundo diferente. É o oposto. E aí é onde que muitas empresas terminam tendo dificuldade, porque na hora que você vai tratar as pessoas de maneira diferente, é que às vezes falta tecnologia, falta às vezes visão, falta conhecer quais são o perfil dos clientes que estão trabalhando e estão interagindo com você, falta dados, às vezes, falta os canais para se comunicar, e aí é onde que as empresas começam a descobrir que, poxa, o que não é só a ferramenta de CRM, né? É o conceito de CRM aplicado, principalmente o conceito de que quando eu vou gerenciar o relacionamento do cliente, eu não vou tratar todo mundo igual. Eu vou tratar todo mundo diferente, todo mundo dentro do contexto, todo mundo dentro do que é importante e o que ele considera como valor para ele, né? Que legal. Parece aquele chavão, né? Que eu trabalhei durante muito tempo com o Conrado Adolfo, né? E ele faz vários treinamentos aí para o pequeno empresário, né? Então, não tem nem noção, né? Muita coisa de marketing, de vendas, né? De gestão. E é aquela coisa, né? É muito mais barato vender para quem já é seu cliente do que conquistar um cliente novo. E eu percebo as grandes empresas, elas estão investindo cada vez mais nessa área, né, da experiência do cliente, né? De atender bem o cliente. Por exemplo, é um dos pilares da Nubank, por exemplo. O que as pessoas falam do atendimento da Nubank, né? Ela conseguiu se diferenciar dos grandes bancos, criar uma proposta única de valor, sem criar um grande investimento, mas investindo em atendimento. Nessa experiência. E eu também percebo algumas empresas, né, que acabam utilizando essa experiência para inovar. Porque quando você está em contato com a pessoa, né, com a dor do seu cliente todos os dias, você consegue inovar. Poxa, eu preciso criar uma solução para aquele problema específico. Explorar uma outra oportunidade. Eu participei de duas eu vi, né, isso acontecendo, né, durante 2 reuniões com 2 clientes completamente diferentes, né, de indústrias diferentes, e que aconteceu exatamente isso, né? Então, um deles estava utilizando o Watson e eles colocaram o Watson na mão do consumidor, né? Eles colocaram o Watson para interagir. Aqui acho que não tem um segredo, era a Volkswagen, né? Criou o meu Volkswagen, criou o aplicativo e o aplicativo estava na mão do consumidor. E é interessante porque foi logo no começo do projeto. E a gente estava numa reunião, apresentando, mostrando algumas coisas, eles estavam utilizando a nossa solução para conhecer mais a experiência do cliente dentro do aplicativo, e eu estava dando treinamento para eles, aí num break do treinamento, eles começaram a ver
qual eram as interações que estavam acontecendo dentro do Watson. Isso que é legal, né? Quando você está usando inteligência artificial, você vê em tempo real o que está acontecendo, né? E aí eles começaram a navegar pelo que as pessoas estavam falando com o Watson e começaram a ver algumas coisas interessantes. Uma delas era uma pessoa que aparentemente estava no meio do nada, né? E ela estava pedindo ajuda, porque o carro dela quebrou, e ela estava pedindo ajuda para o aplicativo, para o Watson. Eles olharam e falaram, gente, como que a gente faz? Porque a gente não colocou no nosso projeto guincho, nada, né? Era mais para ajudar a pessoa a entender, né? Literalmente falar com o carro, entender o que estava acontecendo com o carro dela, né? Como que ela poderia utilizar o carro, se tinha algum problema, alguma mensagem de alerta, tirar foto tal, e era mais esse o objetivo do projeto, né? Inclusive era o que eles treinaram as concessionárias para explicar para os clientes da Volkswagen. Só que eles viram uma interação e eles começaram a se preocupar. No próximo release que teve do projeto, qual foi? Foi integração com as seguradoras. Então, hoje, se você tem uma dificuldade, você pode chegar e falar dentro do aplicativo e pedir ajuda, que você vai ter uma ajuda, porque você vai ser direcionado para uma seguradora e a seguradora vai te atender no que você precisa. Então, foi uma... E não foi só isso, né? Eles começaram a ver outras coisas, né? Na época, o projeto começou para o Virtus, né? Eles fizeram o lançamento do Virtus junto com o aplicativo. Na hora que eles fizeram o lançamento do Virtus, eles começaram a ver gente perguntando Vox, né? Você fala, mas meu Deus do céu, aí eles começaram a ver que tinha um monte, e foi interessante que antes eles começaram a ver, né, as conversas, eles começaram a ver uma taxa de download absurdamente alta. Eles começaram a falar, gente, mas a gente não fez nenhum anúncio, a gente não divulgou nada, a gente não fez nada. Era o boca a boca. Por quê? Porque um cliente que comprou o Virtus achou fantástica a experiência que ele teve, comentou com outro cliente, que comentou com outro cliente, e os clientes da Volkswagen mais antigos começaram a baixar o aplicativo e queriam interagir com o carro deles. E eles começaram a se ver forçados a atender outros carros que não estavam dentro do projeto. Porque a ideia era, vamos daqui para frente, né, vamos ter lançamentos novos, vamos colocar os carros novos. Aí se viram obrigados a trazer carros mais antigos, porque a quantidade de downloads e de clientes perguntando por outros carros, por outras marcas, era muito grande, né? Então, é um processo muito legal em que você pode ter o feedback. Hoje em dia, você não precisa esperar para ter feedback, né? Até agregando a esse, né, antes de falar de um caso oposto, eu tenho um cliente também que é a Lelo, que eles mandavam uma pesquisa de satisfação, né, por e-mail, e a pesquisa levava ali pelo menos uma semana para ter uma quantidade enorme um volume significativo de pessoas respondendo, até que eles resolveram utilizar o canal aplicativo. Mandaram a informação diretamente via push, né? Então a pessoa clicava no push, abria a pesquisa de satisfação, a pessoa podia responder. Eles começaram a ter quase que toda a pesquisa deles respondida em questão de horas, né? Então as pessoas recebiam a pesquisa, clicavam e já começavam a preencher a pesquisa ali na hora. Então, em poucos minutos, o que eles levavam uma semana para receber, eles já tinham quase tudo em poucos minutos, em menos de uma hora. Né? E isso foi um processo interessante. Então, você não precisa aguardar hoje em dia para receber um feedback. Os clientes estão dando feedback. Isso que é o mais legal. Os clientes querem dar feedback, eles querem interagir com as marcas, mas eles esperam das marcas algum tipo de retorno, né? Como a Volkswagen fez de uma maneira brilhante, de trazer vários outros serviços de uma maneira muito rápida para dentro do aplicativo para atender a demanda deles, né? E eu já vi também o caso oposto, né? No caso, inclusive, num canal mais tradicional, que é o SMS, algumas pessoas, né, um grande banco, ele manda um monte de SMS, na verdade, né? E algumas pessoas começaram a responder o SMS. Então, por exemplo, a pessoa às vezes mandava, vou dar um exemplo aqui, né? Mandou uma oferta de CDI e a pessoa retornava com interesse em compra de ações, né? Mas não tinha ninguém lendo. Inclusive, uma das pessoas de marketing que viu as mensagens falou, nossa, olha só, tem gente perguntando por que não tem serviço ou querendo comprar um determinado serviço. Ela, nossa, que pena que ninguém vê isso. Fechou a solução, né? E ela não fez nada com isso. Ela não fez absolutamente nada com isso. Ou seja, tem clientes querendo comprar produtos e serviços e tem muitas empresas, principalmente as grandes, que não estão vendo essas mensagens, né? Não estão respondendo essas comunicações, né? Mas os clientes estão se comunicando e eles estão de alguma forma tentando interagir com as marcas. As marcas que estão propícias a ouvir os seus consumidores, essas ganham duas coisas, elas ganham dinheiro na hora, né? Porque tem cliente querendo comprar, né? Tem cliente querendo comprar. E segundo, elas geralmente acompanham para onde que o mercado está indo.
né? Então, às vezes, tem um monte de banco oferecendo renda fixa e tem um monte de gente já migrando para renda variável, onde vocês estão dispostos a investir mais dinheiro para arriscar mais no mercado de ações, no mercado mais agressivo. E tem muitas empresas que não estão vendo esse tipo. E é onde que as startups terminam atendendo essa demanda e terminam ganhando muito desse mercado que não é visto pelas grandes, né? Às vezes, por conta dos seus grandes processos, as startups, principalmente as startups que conseguem implantar uma cultura focada no cliente, gente, desculpa, mas que investem em tecnologia, essas tecnologias ajudam muito. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma startup, eu acompanho a empresa dele já há algum tempo, estava ajudando ele com várias ideias do que podia ser feito, né? E aí eu comecei a falar para ele, falei assim, olha, né, você não vai conseguir escalar seu negócio daqui para frente, porque qual era o grande problema dele? Ele precisava aumentar a quantidade de atendimentos, só que ele estava focado em pessoas, né? E eu falei para ele, olha, daqui para frente você só consegue escalar com tecnologia, né? Por quê? A tecnologia vai ficar disponível para você 24 horas por dia, né? Você não vai precisar, né, ficar só no horário comercial, ou às vezes ter algum grupo de pessoas que vai ficar estendido, mesmo porque alguns desses serviços estavam sendo oferecidos, a pessoa podia fazer a compra 100% online. E aí, qual era o grande problema dele? O grande problema dele é que tinham pessoas que entravam, que interagiam, mas tinha que aguardar o dia seguinte uma pessoa chegar, ver os e-mails, ver as informações que estavam ali para dar atendimento. E ele começou a ter um problema de, primeiro, qualificação de lead. Ele começou a ter um sério problema de qualificação de lead. Então, ele tinha uma pessoa para ficar qualificando dezenas de leads, né? E essa qualificação era humana, né? Vendo ali as informações, né? Não estava vendo se a pessoa interagiu no site, se viu o serviço, se abriu um e-mail. Então, ou seja, às vezes algumas pessoas estavam interagindo em vários canais dessa empresa e a pessoa ligava e perguntava o que estava acontecendo, né? E às vezes com base na empresa inferia algumas coisas. Não, é bastante impressionante até esse tipo de relato, né? Porque se a gente começa a pensar que a pequena empresa tem problema de processo, de canal de marketing. Mas pelo que você está me falando, cara, esse é um problema das grandes empresas também, que às vezes falta, né, às vezes por ter um grande processo, não consegue dominar, ter um processo de marketing e vendas. Eu vi um amigo, né, eu estava com ele trabalha numa grande multinacional, ele é executivo de vendas de uma multinacional. E a gente estava num evento de outbound, era uma palestra, um workshop, e assim, o processo ali básico de inside sales, né, de um outbound, de ter um hunter, de ter uma pessoa que qualifica esse lead, né? Às vezes você tem uma trilha de conteúdo de inbound para qualificar esse lead, para chegar essa pessoa, esse potencial cliente quente para você fazer o fechamento. Ele contou ali, poxa, né, eu faço isso tudo sozinho. Eu vou lá na portaria da empresa, faço amizade com o porteiro para ele me passar o contato da outra pessoa. E assim, é totalmente manual, é totalmente fora desse processo. E ele está numa grande empresa, né? Então, quem está numa grande empresa, geralmente tem um problema oposto, que assim, tem um monte de tecnologia, mas nenhuma fala uma com a outra. E aí é que nem o seu amigo comentou, assim, se eu quero fazer alguma coisa um pouco mais integrada, eu mesmo tenho que fazer tudo. E aí gera o mesmo problema, porque você termina parando em conseguir escalar o que você faz, né? Eu tive algumas discussões há um tempo atrás, né, uma pessoa chegou e me falou assim, Heber, como que a gente consegue pegar um determinado comportamento e replicar para outras pessoas? Eu falei, olha, é quase impossível, né, porque você parte da boa vontade das outras pessoas, né, quererem seguir esse mesmo comportamento, né? É óbvio que existe algumas coisas dá para ser feitas, treinamento, capacitação, reuniões de conscientização, feedback, então existe algumas coisas que você consegue fazer, mas existem outras que você tem que colocar em tecnologia, né? Então hoje, né, hoje tem muito desse processo de burnout, então você tem tanto em grandes empresas quanto principalmente nas startups, muita gente em burnout, porque as pessoas estão ficando loucas com a quantidade de atividades que tem que ser feita. Então, assim, o pequeno empresário, ele vai se ele realmente tiver interesse em crescer o negócio dele, trabalhar no nicho, ele vai chegar um momento em que ele vai ser obrigado a investir em tecnologia, né?
Então ele vai ter que colocar mais tecnologia para ajudar ele a escalar o negócio dele, porque senão ele fica louco e quem está junto com ele começa a ficar louco, né? Nas grandes empresas, assim, precisa integrar essas tecnologias. Já existe muita tecnologia, existe tanta tecnologia que às vezes tem algumas que às vezes tem que jogar fora, literalmente, entendeu? Porque tem excesso de tecnologia, e aí as pessoas não conseguem, elas começam a sofrer o oposto, elas não conseguem saber de onde buscar informação, porque tem tanta tecnologia que não sabe de onde vai pegar a informação correta. E pior, né? Você nem sabe qual a informação correta. Eu percebo que a startup entendeu, né? Por tu talvez ter um orçamento mais enxuto, ter uma equipe mais enxuta, né, e ter uma proximidade entre o time de marketing e de vendas, ela entendeu o processo. A grande empresa não. Às vezes ela tem uma plataforma super parruda, que é, por exemplo, Salesforce. Né? Mas essa plataforma não conversa com nenhuma outra da empresa. Ou o vendedor lá, ou o time de marketing não consegue gerar o lead, né? E o lead não chega, né, bem azeitado lá na frente. Não chega nisso, né, tem uma grande dor de um estrategista de marketing, né? Ou seja, um CMO, um CDO, ou um gestor de tráfego, né, como popularmente as pequenas e médias empresas chamam, né, que é o traqueamento. Né, traquear, né, fazer o rastreio total da jornada do cliente, desde que ele interage com a gente com conteúdo até ele fechar a venda. Né. A gente tem uma estimativa, né, a gente estima que o cliente tem que ter 8 a 9 contatos com a empresa para até ele fechar a venda. Mas é achômetro, é pesquisa, né? Você acredita que a inteligência artificial vai nos ajudar a resolver esse problema? Sim. Então, inteligência artificial vive de dados. Né? Se você quer trabalhar com inteligência artificial, você tem que ter dados. Muito, muito, muito dados. A gente está falando tipo de milhares de dados, nem de alguns milhões de dados. São milhões e milhões e até bilhões de dados. Então, quanto mais dados você tem, melhor é. Né? Hoje a gente tem, hoje no mercado brasileiro a gente tem muita empresa querendo trabalhar com inteligência artificial, mas não tem alguns pré-requisitos, né? Por exemplo, que você comentou, né? Existem vários profissionais de marketing hoje que querem rastrear o que está acontecendo, né? E aí às vezes eles trabalham com Web Analytics junto com a mídia. Tá bom, você sabe de onde que a mídia está sendo mostrada, quais estão gerando algum retorno, mas aí o seu canal de e-mail, às vezes ele não está conectado com o seu próprio Web Analytics. Aí a pessoa que veio de um determinado canal, você foi lá, fez um Facebook Ads, mas você deixa isso dentro de uma lista no e-mail de alguém ou em algum diretório. Né? E aí isso tudo se perde. E aí fica muito difícil para você trabalhar com inteligência artificial. Fica muito difícil. Eu vou pintar aqui um cenário, né, mais básico até onde que a gente está trabalhando com inteligência artificial hoje, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, se você não consegue integrar o seu Web Analytics com a sua base de contatos e com o seu e-mail, você está muito atrás. Tá? Isso deveria ser básico para qualquer startup. Qualquer startup tinha que começar hoje já integrando sua base de dados com o seu Web Analytics, com o seu e-mail, no mínimo, ok? Temos soluções brasileiras que já fazem isso, temos soluções internacionais que fazem isso e muito mais, a gente da Acústica faz isso e muito mais. Mas, assim, no mínimo, você tem que já nascer com esse conceito. Por quê? Você precisa saber que a pessoa que está navegando no seu site, o que ela está interessada, qual produto que ela clicou, né? Ela clicou num anúncio seu, chegou numa determinada página sua ou numa landing page sua, por que ela chegou? Ela chegou porque ela teve interesse no produto, ela chegou porque ela teve interesse, né? Ela foi de forma orgânica, ela chegou através de um buscador, por um conteúdo de maneira orgânica. Você precisa ter esse processo para você conseguir bem azeitado. Né? Então, a pessoa chegou no seu site, preencheu a informação, cadastrou, aí você sabe que essa pessoa que se cadastrou ali, que essa pessoa chegou por aquele canal, por aquele anúncio, por aquele local, né, por aquele post, ou por aquele artigo que você publicou dentro do seu blog, ou às vezes até de uma plataforma terceira, tá bom? Até uma pergunta de LGPD, tá? O LGPD, assim, se você faz o básico, você está cumprindo a LGPD, né? Não tem como você trabalhar hoje em dia com dados sem você considerar LGPD. Então, se você colocou um anúncio, a pessoa clicou no anúncio, ela preencheu, você está seguindo a LGPD, tá? A diferença é, os dados que você também, na LGPD, pede uma coisa importante, que é a finalidade. Por que eu tenho um dado?
Né? Para que eu vou usar esse dado? Se você, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar aqui, esdrúxulo, né? Pedir, por exemplo, qual é o número de sapato de uma determinada pessoa. Se você vai usar essa informação do número de sapato, descarta, tira, entendeu? Porque muito provavelmente você vai ter problema de justificar um dado que você não está usando no dia a dia, tá? Então, primeira coisa, veja quais são os dados que são importantes para você trabalhar no dia a dia, tá? Eu, às vezes, encontro ainda landing page com 10, 15 campos para serem preenchidos. Esquece isso. A taxa de abandono é muito grande. Quanto mais campos você tem para a pessoa preencher, maior a taxa de abandono da sua landing page. Okay? Então, tem o mínimo de campos possível para você começar a trabalhar com essa pessoa. Depois, ao longo do tempo, você pode trabalhar e solicitar mais informações. A gente tem um conceito de formulário progressivo que, poxa, conforme a pessoa vai interagindo, por exemplo, no meu blog, eu coloco ali campos que a pessoa, ela mesma vai preenchendo, que são campos importantes e necessários para eu executar o meu negócio de uma maneira mais precisa. Mas a gente geralmente começa com 2, 3, no máximo 4 campos ali, né? Quer dizer, nome da pessoa, sobrenome, o cargo dela, o e-mail dela, o nome da empresa no máximo, né? Aí chega até 5 campos, para eu começar a me relacionar com essa pessoa. Mais que isso, não vai ser relevante. Então, eu preciso saber de onde que essa pessoa está vindo. Hoje, qualquer ferramenta de Web Analytics já dá esse tipo de informação para você. Né? Tem soluções de automação de marketing também, já tem o código de rastreamento que ajuda você, não é um Web Analytics, mas ajuda você a entender esses comportamentos, tá? Num nível mais básico. Mas você precisa saber de onde que essa pessoa veio, e a partir do momento que ela chegou no seu banco de dados, você precisa se comunicar com ela constantemente. Não todos os dias, várias vezes ao dia. Às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Você tem que ter uma frequência. O Google está exigindo isso das empresas. Se você quer trabalhar mandando e-mail para o Google, você tem que ter frequência. Não adianta você ter volume, você tem que ter frequência. Então, se você não tiver uma frequência com o Gmail, simplesmente você vai terminar sendo bloqueado em algum momento. Você vai entrar para spam muito rápido e vai terminar sendo bloqueado. Então, uma vez que você conseguiu ter esse processo azeitado, aí você começa a integrar com uma inteligência artificial, que essa inteligência artificial vai ajudar você de várias formas. Vai ajudar você a identificar pessoas que têm tendência a abandonar você nos próximos dias, semanas, vai te ajudar a fazer propensão, vai te ajudar você a fazer recomendação. Para grandes empresas hoje em dia, né, por exemplo, você tem a inteligência artificial ajudando a ver o preço de um anúncio. Né? Então, ela pode se conectar com a sua base de dados, né, ver essa pessoa que está no site agora, né, que está aqui, por exemplo, num portal de notícia. Essa pessoa, ela é um cliente meu? Ah, ela é um cliente meu. Essa pessoa, eu vou colocar aqui um produto A. Ela já comprou esse produto A? Comprou, então eu vou descartar essa pessoa. Ah, não, essa pessoa não comprou o produto B, o produto A é interessante para ela. Ah, essa pessoa, ela está dentro do meu país, que eu estou oferecendo esse produto? Tá. Essa pessoa fala o mesmo idioma que eu, porque às vezes tem muitas pessoas que estão dentro do Brasil hoje que não falam português. Elas falam espanhol, elas falam inglês, elas falam alemão, né, e tem dificuldade de lidar com português. Então, eu consigo ver essa pessoa que está no meu banco de dados, ela é um brasileiro mesmo? Ah, é um brasileiro. Então, o anúncio aqui está custando quanto? 10, 15 centavos, reais? Puxa, esse produto vai pagar o valor? Vai, então eu coloco o anúncio. Tá? Então, quando você tem todo esse processo bem estruturado, você consegue chegar a esse nível, inclusive seguindo todas as regras de LGPD, de anonimização. Tá? Nós, da Acústica, a gente criou, por exemplo, um serviço de identificação que eu consigo saber que um ID, né, um cookie ID numa plataforma, né, de mídia programática, por exemplo, é um CPF, digamos assim, né, um contato dentro da minha base. E uma tecnologia não está diretamente integrada com a outra. Eu não estou pegando o e-mail dessa pessoa e colocando numa plataforma terceira. Eu simplesmente estou vendo IDs e estou tomando decisão com base em IDs. Né? E tendo toda a informação de anonimização sendo garantida dentro desse processo. Então, quando você executa o básico bem feito, você primeiro vai gerar informações, muitas informações, vai conseguir trazer essas informações para dentro da inteligência artificial, para que quando você for executar suas estratégias com inteligência artificial, seja utilizando um assistente virtual, em que a pessoa pode interagir, como o Bradesco está fazendo agora, seja para fazer recomendação de produto, isso vai ser mais preciso, porque a inteligência artificial ela precisa de um tempo para ela maturar, né, os algoritmos e chegar ali nas ofertas direcionadas. Importante, tá? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente nunca fala de certeza. Nunca existe ter certeza na inteligência artificial.
é sempre probabilidade. Então, no começo, pode ser que as probabilidades não sejam tão precisas, e aí você vai precisar fazer ajustes finos até você chegar num grau de 70%, 80% de probabilidade e conseguir fazer com que a sua inteligência artificial seja relevante para o seu negócio, tá bom? Mas sem dados, não existe inteligência artificial. Excelente, né? Acho que seria um sonho, né? A gente conectar todos os IDs, né, de diferentes plataformas, tudo de uma forma centralizada, poder conversar com aquela pessoa especificamente, né? É um sonho assim tangível hoje, tá? É um sonho tangível. Não é impossível, é tangível. Ele também não é rápido, né? Que sem tirar aqui, deixando bem claro, não é rápido. Ele depende também de uma estratégia, ele leva um tempo, mas é um sonho tangível hoje. Ah, que legal. A gente já está chegando, batemos aqui a 1 hora de live, né? Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, né, em relação ao conceito de honored media, né? Owned media, né? Owned media, sim. O owned media, assim, a gente existem 3 conceitos: owned media, earned media e paid media, né? Então, o owned media, ou mídia proprietária, são seus canais. Então, não sei se vocês sabem, tá? Mas a área comercial é um canal de comunicação, né? O seu call center é uma área de comunicação, e-mail, é o seu site. Então, tudo que é canal seu, como o Marcel Giraldini, que é um dos professores da SPM, dono da Math Market também, ele coloca assim: todo dado que você consegue deletar é o dado proprietário, é o owned media, né? O owned media é quando alguém está falando de você. Pode ser um parceiro de negócio, que você pode fazer uma parceria, uma permuta, dele falar bem do seu produto, do seu serviço para os clientes dele. Pode ser uma mídia, né, um jornal que terminou vendo uma ação que você fez na sua comunidade, ou você oferece o produto e fala sobre você. É alguém falando de você sem que você tenha que pagar por nada. Agora, o paid media é o paid media, é uma mídia paga, né? É o anúncio que você colocou no Facebook, no UOL, no Terra, ou seja, é um anúncio que você pagou, tá? Agora, desses 3, sabe qual que é o mais importante? É o owned media, é o seu. Todo mundo quer o seu dado, todo mundo. É por isso que todo mundo dá para você, na hora que você vai trabalhar com mídia paga, todo mundo, a primeira coisa que oferece para você é: coloque o meu pixel dentro do seu site, coloque aqui a informação do seu site, traga a sua base de dados para dentro da minha plataforma, que eu vou ajudar você a vender mais, né? Só que se você estivesse fazendo suas estratégias de e-mail marketing, de personalização do seu site, de comunicar com seus clientes, você já estaria ganhando muito mais dinheiro do que você está ganhando hoje, sem precisar de fazer grandes investimentos financeiros. Excelente, né? Eu já ouvi, por exemplo, de muitos produtores digitais, né, que são infoprodutores, eles são grandes influencers e acabam criando cursos, né, por causa disso. Uhum. Que eles falam assim: o maior ativo de um negócio digital é sua lista de e-mails, né? É sua audiência no Instagram, né? Só que tem um detalhe, né? Quando você tem uma audiência dentro de uma plataforma específica, como o Instagram, como o Facebook, né? Os algoritmos mudam de repente. Sim. E a audiência, você pode ter, por exemplo, hoje no Facebook, você ter 200 mil, 500 mil seguidores, não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. O alcance está lá embaixo. Talvez no LinkedIn hoje vale a pena, né? Então, eu acho que tem que prestar muita atenção. Sim. Nesse 2014, 2015, estavam bombando, né? Tinha uma grande audiência, pautava a imprensa, né? Hoje desapareceu, de certa forma, né? Uhum. Quando você tem o seu negócio numa plataforma terceira, você não tem um negócio. É essa plataforma terceira que tem o seu negócio. E aí é muito arriscado, porque você está na mão dessa pessoa, né? E aí o que a gente sempre procurou recomendar, assim: traga o máximo possível dessa audiência para dentro do seu canal, né? Então é legal, você tem realmente que usar as redes sociais para falar do seu produto, para você compartilhar seu conhecimento, mas procura também direcionar esse pessoal para conhecer você como uma empresa, num canal mais individualista, que é o seu e-mail, que é o seu site, que é, às vezes, o seu call center, né? As apps cresceram muito também com o call center, as pessoas ligando, interagindo com o call center. Então, traga essas pessoas para dentro do seu canal, que aí você vai conseguir ter você vai conseguir se diferenciar.
Porque se você realmente ficar numa plataforma terceira, você arrisca muito seu negócio. Ao longo do tempo aí, vários influencers tiveram o seu dinheiro aí reduzido em 10% ou até menos de 10% por conta das mudanças de algoritmos, né? Então, traga o seu negócio, não menospreze, porque o potencial das redes sociais é enorme, né? Ele tem um potencial de recomendar você para uma audiência muito grande e vale a pena investir, mas não fique somente nisso. Traga também essas pessoas para dentro do seu banco de dados e fale com essas pessoas com uma frequência, para que você não seja esquecido. É aquela discussão que a gente comentou durante a live, né? De ter muitos canais. Eu não apostar apenas em um, mas apostar em vários. Bom, a gente já batemos aqui 1h05 de live. E com certeza a gente chegaria a mais tempo aqui, 2 horas. Tem muito tempo ainda. Acho que você vai ter que voltar aqui mais algumas vezes aqui na nossa live. Com prazer. Queria que você, né, fizesse considerações finais, né, talvez futuro aí da inteligência artificial, o futuro do marketing. O que você pode dar uma pincelada? Gente, assim, daqui para frente a inteligência artificial vai começar a ser cada vez mais utilizada no dia a dia, tá? Para quem, por exemplo, usa o próprio Google Analytics, existe inteligência artificial dentro do Google Analytics através do Insights. A gente trabalha na Acoustic para fazer com que o uso da inteligência artificial seja o mais transparente possível. Nós somos a primeira plataforma que durante 3 anos e meio investimos, disponibilizamos um assistente virtual globalmente, as pessoas interagiam com o nosso assistente virtual, que entendia e falava de marketing. A gente aprendeu muito com isso e a gente agora está remodelando tudo para que fique o mais acessível possível, tá? Não tenham medo da inteligência artificial, tá bom? Vem muito mais para ajudar, para desafogar, principalmente o profissional de marketing que precisa acessar vários dados, vários canais, analisar milhares e milhões de dados. E daqui para frente, a gente vai ver quanto mais a gente investe no cliente, quanto mais a gente investe em desenvolver, em ter cuidado dos interesses do cliente, usando os insights das inteligências artificiais, mais a gente não só aprende, não só ganha dinheiro, mas também a gente entende como o mercado vai funcionar daqui para frente, tá bom? Contem comigo, se precisar de mim, alguém quiser conversar depois também, tem minhas redes sociais, pode procurar por Heber Gustavo, a gente pode conversar também, não tem nenhum problema, eu procuro contribuir dentro das minhas redes sociais com o máximo de conteúdo para divulgar em português, tá? Para divulgar o máximo possível aí e educar o mercado para que a gente tire cada vez mais proveito, e eu acredito muito no Brasil e nas empresas brasileiras. A gente é um povo diferenciado e culturalmente criativo. Que legal, eu acho que eu ouço com um olhar de esperança, né? Quando você fala que eu vou poder não vou precisar mais aprender essas ferramentas de automação, de integração. São várias ferramentas que a gente usa para, às vezes, uma finalidade. Por exemplo, a gente usa o Zapier para ficar integrando 2, 3 ferramentas. O que você me fala é promissor, né? Eu acho que futuramente Sim. Os profissionais de marketing, a curva, né, de entrada, né, a curva de aprendizado vai ser muito menor. E é isso, acho que essa live aqui, que bacana, né? Esse bate-papo. Muito obrigado aí pelo seu tempo, Heber. Eu que agradeço. Por ter participado. Né? Eu queria falar para vocês que conteúdos raiz como esse, né, está aqui, está em todas as nossas redes sociais, está lá no YouTube também, você vai conseguir rever essa live, vai conseguir também rever as antigas que a gente fez, né? Então siga todas as nossas redes sociais, também para não perder, né, as próximas lives, né? Toda quinta-feira, às 8 horas, uma live bem legal. E lembrando que temos um grupo VIP no WhatsApp, né, onde tá eu, tá o Feijó, tem várias pessoas do ecossistema lá, que você pode estar entrando lá, entrando em contato com a gente. Se você precisa de uma mentoria, às vezes você precisa de uma orientação, pode nos chamar lá. Então, acho que é isso. Muito obrigado, boa noite e até a próxima quinta-feira com a nossa live de quinta. Um abraço.